Fala galera, tranquilo? Bom, agora que a gente já viu o diagrama de Linus Pauling, a gente tem condições de fazer a distribuição eletrônica dos átomos, ok? Utilizando o diagrama de Linus Pauling, a gente vai realizar a distribuição eletrônica de acordo com o número de elétrons que o átomo possui, sendo que a gente tem alguns casos muito importantes que eu vou comentar aqui para vocês. O primeiro deles é a distribuição eletrônica de um átomo neutro. Átomo neutro, a gente sabe que é uma espécie que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como prótons e elétrons possuem cargas opostas, se eles possuem a mesma quantidade dessas cargas, a carga final vai ser igual a zero. Então aqui a gente tem o diagrama de Linus Pauling e é ele que a gente vai tomar como base quando a gente estiver fazendo qualquer tipo de distribuição eletrônica. Então vamos pegar para o nitrogênio. Nitrogênio, ele possui 7 prótons no núcleo dele. E como ele é um átomo neutro, ele tem também 7 elétrons. Então, seguindo o diagrama de Linus Pauling, o que a gente tem? A gente tem que 2 elétrons vão ficar no orbital 1s2, já que o subnível S suporta no máximo 2 elétrons, então a gente vai para o próximo orbital, que é o 2s2. Então a gente tem aqui 1s2, 2s2. Quantos elétrons ainda faltam para eu fazer a distribuição? Ele tem 7 elétrons totais. Eu distribuí 3, faltam 3 elétrons para eu distribuir. Qual que é o próximo orbital? O 2p. O 2p ele possui a capacidade máxima de 6. Porém, para o átomo de nitrogênio, como faltam somente 3 para eu realizar a distribuição eletrônica total, eu vou preencher somente com 3 elétrons no orbital 2p. Ok? Assim a gente realiza a distribuição eletrônica para o nitrogênio. E uma coisa muito importante saber é que a última camada é chamada de camada de valência. Sempre o maior valor antes do subnível energético, seja ele S, P, D ou F, vai ser a camada de valência, ok? No caso do nitrogênio, a camada de valência dele é a segunda camada. E ele possui um total de elétrons de 5 elétrons na última camada dele. Outra coisa muito importante saber aqui, ó, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Por isso que o nitrogênio, se vocês olharem na tabela periódica de vocês, está localizado na família 5A, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Outra informação que a gente consegue retirar. Vocês viram que o último subnível que a gente preencheu foi o 2p3. E se vocês olharem naquela tabela de blocos S, P, D e F e olharem o terceiro grupo do bloco P, vocês vão ver que lá se encontra o nitrogênio. E o orbital 2p3 também é um orbital de maior energia do nitrogênio, ok? Informações muito interessantes de serem retiradas. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica pro cloro. A gente tem que o primeiro subnível que a gente vai preencher é o 1s2, depois o 2s2, seguindo o diagrama de Linus Pauling, 2p6, seguindo o diagrama de Linus Pauling, de novo, 3s2 e 3p5. Por quê? Porque se vocês somarem, até a gente chegar no 3s2, a gente tinha distribuído um total de 12 elétrons. Como faltaram só 5 elétrons do cloro para serem distribuídos, a gente preenche o orbital 3p com 5 elétrons, ok? E a camada de valência dele possui 7 elétrons. Camada de valência, aquela de maior valor, beleza? Não necessariamente o subnível mais energético vai estar na camada de valência. Muito importante saber disso, porque alguns vestibulares adoram pregar pegadinhas. Então aqui, o mesmo pensamento que a gente fez para o nitrogênio, se a gente somar os elétrons da camada de valência do cloro, a gente vai encontrar um total de 7. Por isso que ele está na família 7A da tabela periódica, porque ele possui 7 elétrons na camada de valência. E se a gente olhar o subnível mais energético dele, é o 3p5. E se a gente olhar naquela tabelinha de blocos S, P, D e F, que eu mostrei para vocês nos slides passados, a gente vai encontrar o cloro no quinto grupo do bloco P, ok? Essa distribuição eletrônica para um átomo neutro. E se a gente quiser fazer distribuição eletrônica para um cátion, primeiro vamos entender o que é um cátion. Cátion são espécies de um átomo que perderam elétron.
Como eles perderam elétron, a quantidade de elétron é menor que a quantidade de prótons. Assim, ele assume uma carga positiva. Sempre que vocês verem um átomo com 1+, 2+, em cima da escrita do símbolo desse átomo, vocês podem ter certeza que ele é um cátion. Então, seguindo o diagrama de Linus Pauling, a gente tem aqui a distribuição eletrônica para o sódio, porém o sódio neutro. Essa distribuição para ele, caso ele não perca nenhum elétron. Porém, se a gente observar aqui na parte superior do sódio, ele tem um maisinho. Esse maisinho significa que ele perdeu um elétron. E como é que eu faço agora, professor? Porque essa é a distribuição eletrônica para o sódio neutro, mas ele perdeu um elétron. Muito fácil. Como ele perdeu um elétron, a gente vai retirar um elétron da camada de valência, sempre retirando da camada de valência. Como na camada de valência do sódio ele possui somente um elétron, a gente vem e corta ele aqui. Então, a distribuição eletrônica para o sódio mais, para o cátion sódio mais é 1s2, 2s2 e 2p6. Beleza? Bem tranquilo. Agora vamos fazer para o cálcio 2+. Significa que o cálcio perdeu 2 elétrons. Essa aqui é a distribuição eletrônica do átomo neutro de cálcio. Porém, ele perdeu 2 elétrons. O mesmo raciocínio vale para o sódio. Como o cálcio perdeu 2 elétrons, a gente vai e retira 2 elétrons da camada de valência dele. Como ele possui 2 elétrons no orbital 4s, a gente vem e corta esses 2 elétrons, que foram os elétrons que ele doou. Ok? Então, essa fica a distribuição eletrônica para o cálcio 2+. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Beleza? Essa é a distribuição eletrônica para um cátion. E um fator muito importante aqui, vocês sempre vão retirar os elétrons da camada de valência após fazer a distribuição eletrônica para o átomo neutro. Sempre vai fazer a distribuição considerando que ele é um átomo neutro e ao final de realizar essa distribuição eletrônica, vocês vão e retiram o elétron da camada de valência. Se ele está com 1+, vocês tiram um elétron. Se ele está igual no caso do cálcio, 2+, retira 2. Se está um exemplo que ele perdeu 3 elétrons, vão lá e retira 3. Beleza? Esse é o pensamento para um cátion. E para um ânion? Ânions são aquelas espécies de um átomo que receberam elétrons. Então, eles possuem mais elétrons do que prótons. Com isso, eles assumem a carga negativa. Aqui, também vamos seguir o diagrama de Linus Pauling. E, para esse caso, a gente não vai fazer a distribuição eletrônica para eles como se ele fosse um átomo neutro. Aqui a gente considera todos os elétrons desse ânion. Então, o cloro aqui, ele recebeu um elétron. Por isso, a carga menos aqui no topo do cloro. E no átomo neutro, ele tem 17 elétrons. Como ele recebeu mais um, ele fica com um total de 18. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica para ele aqui, ó, a gente encontra todos esses 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ok? Considera todos os elétrons antes de fazer a distribuição eletrônica para ele. E no caso do oxigênio, 2-. O oxigênio recebeu 2 elétrons. Por isso, a carga 2- em cima da escrita do símbolo do oxigênio. No átomo neutro, ele possui 8 elétrons e 8 prótons. Como ele recebeu 2, ele possui um total de 10 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica para ele aqui, ó, chegamos na configuração de 1s2, 2s2 e 2p6. E com isso chegamos ao final dessa parte da aula e acompanhem a próxima parte.